Então vamos agora... Vamos nessa. Acredito eu que temos até vinheta pra ele. Uma vinhetinha, não tem a vinhetinha? Tem. Pode soltar. Ah, aquela. Demora um pouco aqui, mas uma hora vai. Bom, já tava sentado faz tempo. Uma hora vai. Olha lá, ó, agora veio. Demora uns 10 segundos. Sexta marcha. Marcha. Boa tarde a todos. E aí, como é que você está, Rufão? Bom, depois dessa metralhada do fuzil, que foi espetacular, né? Sensacional. O fuzil realmente é um grande cara. É o repórter covarde. Mas dá um show nas ruas. E o tema, né? O nome dele, ou seja, o apelido dele, fuzil, está muito alinhado com o que a gente está vivenciando hoje. E o tema hoje, Emílio, são as máquinas da guerra. Sim. Né? Que são realmente pesadas. Mas antes de entrar na história das máquinas, eu conversei nessa semana, já preparando a minha pauta, com um amigo israelense que mora em Jerusalém hoje, já morou um tempo em Tel Aviv e fez parte do exército israelense, serviu 3 anos no exército e hoje está na Força Aérea, Ben Grossman. E perguntei para ele o que mais perguntam pra gente aqui, por que o Iron Dome não funcionou? Qual foi essa história? Ele está tão infiltrado nisso, né? Por que o domo de ferro não funcionou? Ele explicou o seguinte: os ataques foram feitos não de maneira cirúrgica como são os de Israel, mas foram feitos, ele comparou como você dá um tiro de 12, que você manda a bala para tudo quanto é lado e você acerta alguém, ou você dá um tiro como se fosse um sniper, um tiro certeiro. Esse tiro certeiro, ele tem toda a inteligência de Israel. O pessoal do Hamas não tem esse equipamento, são foguetes de curta duração, mas que eles mandaram em muita quantidade e programaram tudo isso, provavelmente construindo também com tecnologia até do Irã, subterraneamente. Então a inteligência não teve acesso. Isso foi programado muito tempo atrás, provavelmente por conta dos 50 anos do Yom Kippur. Então isso para ele é o que falhou um pouco, a inteligência de Israel não ter se preparado para uma data fechada, como acontece nos Estados Unidos em todo 11 de setembro. Né, que os caras já ficam muito mais alertas porque os caras gostam de dar visibilidade nessas datas. Então, o ataque em massa, por exemplo, o sistema antiaéreo israelense no Iron Dome, ele é feito em camadas. A primeira camada são 70 quilômetros e vai para as maiores. Cada míssil daqueles que sai de um lançador com 20 mísseis, ele custa $50 mil. Eu vi isso. São R$250 mil. O que o israelense faz? Ele tem um sistema de gerenciamento e consegue indicar aonde aquele míssil vai cair. Se o míssil for cair na água ou no deserto, aquele míssil de contra-ataque não vai atrás, ou seja, ele não explode, ele não é nem deflagrado. Caso aconteça isso, esses 20 são detonados, porque normalmente eles vêm em 4 ou 5 ao mesmo tempo. O que aconteceu ali foi uma ação como se fosse uma Blitzkrieger que tinha na Alemanha. Sim, foi muito volume. Planejado. Muito volume, muito tempo planejado, mas só foi esse primeiro ataque. Hoje isso está totalmente blindado, porque os caras já não pegam mais de surpresa. Mas agora esse ataque o estrago já foi feito. Eu vou fazer só um break pro Dedê, para você ou pro fuzil? Ou pros policiais? Homenagem aos policiais. Homenagem a quem? Aos policiais? Os ambulantes. Então o break para os ambulantes, meu querido Reginaldo, manda bala. Continuamos aqui com o nosso programa. O nosso querido Alex Rufo está aqui. E a gente está conversando sobre preço de um tanque de guerra. Você falou de preço de tanque, tem 2 tanques, os mais atuantes Israel hoje. Tem uns tanques então, o Merkava, top, o que você falou é o MKV-4. O quadradão? O quadradão. Põe lá, cadê o quadradão? Ele se inclina para frente e ele consegue resvalar o poder de ataque, ou seja, contra ele. Esse tanque custa $12 milhões. Caraca. 12 milhões de dólares. O outro antigo, o Merkava 1, o Merkava 2... Pensou aqui com o imposto que tem no Brasil, quanto entra? Da Shopee. Quanto entra aqui no Brasil? Trazer pela Shopee. Nosso tanque é da Shopee. Trazer para combater os ladrões de celular. Ainda tem a Ingesa? Era os tanques. Eu acho que não. Tinha os Mas Brucutu, é um tanque de assalto. Tinha uns tanques bons no Brasil. Tinha uns tanques de assalto, exatamente. Tinha a Ingesa, fazia. Agora é só Gurgel com estilingue. Só vai no 7 de setembro. Não faz gracinha, não. Não, agora... Coisa séria. Coisa séria. Tá terrível testar Tá terrível. Participação agora não. Coisa séria. O senhor da guerra. Aqui, ó.
Porque Tô aqui, ó, Leopard aqui, ó, 2A7. Você nem sabe o que é isso. Mas não é Gurgel, pô. Então, não, esse não. Engesa. Esse daqui Era Engesa. Lembra da Engesa? A Engesa tinha como um dos maiores clientes. Não, esse é tanque. Não, esses são tanques de assalto. A Engesa fazia tanques, carros de assalto, na verdade, que são aqueles carros blindados. Né? Até aproveitando falar de blindado, ontem eu tive uma aula com o Alberto lá da MF, falando de blindagem. Seminovos? É do Seminovos. Seminovos, carros importados. Carros importados velhos. Isso. Carros velhos. Então, não tem carro não são novo. velhos, é seminovos. Não, são Tem novos e tem seminovos. Emílio, a gente fala de carro blindado, existe. Olha lá, Seminovos. Ele tem aliás, obrigado pelos vinhos que ele mandou aqui pra gente. Albertão, um abraço. Obrigado, hein, velho. O Humberto comentava comigo que existe uma blindagem tradicional que a gente tem no Brasil, mas existe uma blindagem especial para países em conflito quando vai um chefe de Estado. Como também existe uma blindagem para países como Colômbia, Bolívia, que tem um grande tráfico de drogas, e sempre que o executivo sai acima de diretor, ele é obrigado a andar num carro blindado, inclusive a granada e bombas que os caras colocam no asfalto, no trajeto. O do Biden é nervosão Exatamente. Então tem que ter uma blindagem especial que a gente não tem nem custo disso. Mas voltando, 12 milhões de dólares isso, mas o mais importante foi o investimento que os Estados Unidos fez, não só para a Força Aérea, mas também para os carros de assalto, que ultrapassou 3 bilhões de dólares nos últimos meses. Então esse investimento já tinha sido feito, ou seja, inclusive para aumentar a Força Aérea de Israel, que eram aviões F-14, F-15, e agora está no F-35, que já eu vou mostrar para vocês. Por outro lado, esse daí é o Merkava. Esse é o Merkava. MK4. Exatamente. Olha só, qual é a velocidade de um tanque desse? 50 km por hora, 56. Ele não é para ser muito rápido. Hoje, os materiais são mais leves, para ele ter uma velocidade maior. Mas o forte dele é o poder de ataque e também a resistência e a manobra rápida, Alba. Ele tem que se manobrar rápido, porque ele consegue hoje detectar um ataque que ele vai sofrer até de um avião, até de um caça. Então ele consegue perceber a aproximação e se esvair daquela região, ou seja, dentro da possibilidade. Então, a tecnologia embarcada nesses tanques hoje são muito superiores àquilo que a gente via no passado, até na época da Guerra do Golfo, né? São outros tanques, outra tecnologia, e principalmente para proteger os 6 caras que cada tanque desse aí leva dentro. Quando a gente fala de invasão por terra, que estão falando muito, será que Israel vai invadir Gaza? O poderio dos tanques é muito importante para a primeira fase. Porque dali para frente, Emílio, do jeito que a gente vê, como tem prédio, como é muito bem povoada, o tanque não consegue. Aí entram os carros de assalto junto com a infantaria, que é uma coisa que imaginavam que a gente não ia ver mais. Uma guerra corpo a corpo. Verdade. E por que a infantaria nesse momento e os carros de assalto são importantes? Porque o Hamas, ele tem como técnica, por isso até que tem muitas críticas infundadas, de se esconderem, esconder o poderio bélico em prédios de civis, em hospitais, em escolas e no subterrâneo. Por isso que a inteligência de Israel está forçando muito e avisando as áreas que têm que ser evacuadas. Porque eles sabem que ele tem que atacar aquilo, mas eles usam, ou seja, não estou falando do palestino, mas o Hamas como escudo para os civis. Quando a gente vai para um tutorial de defesa, até que eu pedi um ilustra sobre isso, você vê o equipamento, ele é móvel, ele tem um radar que detecta esse míssil chegando e tem uma central de inteligência nesse sistema de defesa que ele avalia exatamente aquilo, o poder de fogo que ele está recebendo, que, por exemplo, é diferente o poder de fogo de Gaza para o norte de Israel, que está sendo atacado pelo Hezbollah, que já vem do Líbano. Isso. Então são 2 artilharias e 2 poderes de defesa totalmente diferentes, Zuckerman. Enquanto o Hamas tem um poder de fogo muito baixo e quantidade, o Hezbollah já tem mísseis com o mesmo poder de fogo que Israel, que são aqueles fabricados no Irã e que o Irã forneceu. Mas quem que financia o Hezbollah? Então o Irã. O Irã, tá armas tudo do Irã. E quando eu estive lá, até foi o que o Zuckerman acabou de comentar, eu vou até pedir para adiantar um pouquinho, mostrar... Mas o Hezbollah é do Líbano, né? É do norte. Um é do sul,
que é o Hamas. Eu tive e o lá, Hezbollah eu tive do em Norte do Líbano. 2012, tem aí um Roda VT, que eu vou pedir já para colocar. E Você no já foi momento pra que lá? eu tive lá, então, eu tive lá com um grupo, com os rabinos e um grupo de estudos. A minha função, o que era? Fazer um vídeo, fazer um documentário para eles, que eu gravei essa viagem inteira. E no momento que a gente chegou numa cidade perto de Tel Aviv, a gente teve um ataque, tocou a sirene e a gente foi pro bunker. E aí eu vou pedir até agora para rodar esse VT. Olha os rabinão, ó. Porra, os rabinão de categoria. Foi com o Rabino Yossi. Ó. A gente está indo agora para algum subterrâneo, tem 30 segundos. Quando foi isso? Isso foi em 2012, outubro de 2012, e a tranquilidade do rabino, eles já estão acostumados, eu até escutei hoje o Luiz falando disso, já faz parte do dia a dia deles isso. A gente está descendo aí para um bunker, e eles dão 1 minuto e 30 segundos. Se depois disso você já escutou uma explosão, você já pode sair. Se não escutou, continua, porque tem mais mísseis. A gente ficou 30 minutos aí parado, dentro de um bunker, e uma pessoa escutando por rádio o que estava acontecendo para a gente poder sair do bunker. Entendi. Para nós ocidentais, gente que não está acostumado com isso, assusta muito. Para eles, eu percebi, tanto no Rabino Yossi quanto no Alper, uma tranquilidade muito grande. Mas esse ataque, esses terroristas, eles entraram na casa, entraram nos kibbutz, picaram o kibbutz inteiro com a roupa do exército. Exatamente. Eles usaram a roupa do exército, porque eles falam o seguinte: não deixa ninguém em casa. Se tiver com a roupa do exército, beleza. Entraram com a roupa do exército, picando, matando todo mundo. É assustador, cara. Então, mais uma isso aí coisa... não é normal, então, isso aí. Mais uma coisa que o Ben, esse meu amigo israelense, comentou, exatamente disso, Emílio, é a dificuldade que você tem de reconhecer. Porque todos são árabes, da mesma etnia, então você muda a roupa, você não está sabendo, diferentemente do religioso, né? Certo. Mas o israelense que não está paramentado como religioso, ele é um árabe, ele é da mesma região. Então você colocar aquela roupa nele, ele vai falar árabe e vai se confundir com qualquer pessoa local. Então isso realmente fizeram da mesma maneira que estão fazendo isso que eu comentei agora, de se esconderem atrás de civis, né, para equipamento bélico ou para ataques, enfim, que é até o que a gente escutou agora do próprio hospital, que além da bomba não ter caído no hospital, ela veio do Hezbollah e não veio da nossa, ou seja, da nossa, olha, já Não, tá aqui, ó. a camisa aqui, né? Tá aqui, ó, você vê Da que nossa coisa. artilharia. Mas os caras pisaram na bola, a imprensa, né? A imprensa deu uma pisada. A BBC começou com essa história. Começaram a usar... A imprensa deu uma grupo pisada. Sem terrorista. avaliar, sem estudar, né? Ah, e grupo Isso. terrorista não pode ser fonte de E com essa de notícia teve informação. ataque a embaixadas, já começou um negócio, né? Protesto, Exatamente, os caras exatamente. esperaram. Aí, ó, vai criando porque, uma por capilaridade. exemplo, ó, o hospital era um estacionamento. Sim. Certo. Isso. O míssil israelense era um foguete do jihad. Perfeito. Que falhou. E os 471 mortos eram no máximo 50. Exatamente. Então o cara deu uma notícia, uma puta fake news, Sim. que o mundo inteiro replicou Esse que é o e problema. agora virou Israel, porque é a primeira notícia que vale. Sim. A primeira notícia que causa o impacto, você não É esquece a que isso. cria a capilaridade. Isso E sim depois são nós fake news. que fazemos este programa maravilhoso aqui, E aí vem a justificativa. vendemos fake news. Não, e falar, Exato. olha a só. BBC de Londres. Ultradireita. Atacaram um vai hospital com crianças. Boa. Essa é a notícia que sai, isso né? aí. Sim. É isso aí. É sempre esse que é o impacto. A gente estava falando do blindado. Tem um blindado que eu pedi também, aí tem um ilustra dele, que é o Nummer 1500. Ele leva 10 soldados, tem um esse é motor de gigante. 1.500 cavalos, e ele tem proteção antimísseis também, esse blindado Assalto Nummer 1500. Ele, como vocês podem ver, o poder de fogo dele é praticamente nada, tem uma metralhadora em cima. Mas é para entrar nessas regiões mais urbanas, como pode ser utilizado agora, se Israel resolver invadir a faixa de Gaza. Onde é feito esse tanque? Exército norte-americano e em Israel mesmo. Ou seja, os Estados Unidos sempre ganha dinheiro, né? Esse aí, se eu não me engano, ele é fabricação Então, mas de Israel mesmo, por né? exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, no caso. Vamos pensar aqui agora como senhores da guerra. Opa. Estados Unidos. O Biden, ontem, ele vai pedir 100 bilhões de dólares para dar. Congresso. Ele vai pedir para o Congresso para dar um pouco para a Ucrânia, Exato. que acho que é 60 e pouco para a Ucrânia, e 15 para Israel. Nesse valor, os Estados Unidos produz míssil
E vende para lá. Então, Estados Unidos ganha muito. Senhor da guerra, que o Gueré Então, Estados Unidos ganha muito. É o senhor da guerra. Estados Unidos ganha muito dinheiro. É o comércio. E depois, para reconstruir, Estados Unidos ganha dinheiro também. Exatamente. Se você Por isso for que ele É um tá se bom arriscando negócio, lá. guerra, né? Se a Não gente é? for ver, Infelizmente é um bom desde negócio. Praticamente da década de 70, É louco. quem armou toda essa região, e aí toda a região, foi os Estados Unidos. Sim. Então, Qual região você diz? Do Oriente praticamente Médio. toda essa região do Oriente Médio, quem armou foi os Estados Unidos. Contra a União Exatamente. Soviética, né? Contra a União Soviética. Não, inclusive Bin a guerra, Laden. na época O da Bin Guerra Laden foi Fria. treinado pelo exército norte-americano. O Bin Laden foi treinado Então, pelo de lá pra cá, Não, sim, porque na Guerra Fria o que aconteceu? Quando teve a Guerra Fria, um ficava com medo de pro Arma outro, que nuclear. um não sabia do outro. Sim. Aí eles ficaram fazendo essas guerras, mas foi na África, foi aqui na América do Sul, foi lá em Cuba. Aí foi o no esquema. Oriente Médio também. Também no Oriente Médio. Mas Também. foi Olha- 83 lá no Afeganistão. Isso, Mas lá não exatamente. ganha a guerra. Não, tanto que no Iraque Lá foi não uma ganha. experiência que os Estados Unidos Não, teve lá que não sair, ganha a né? guerra. porque não Exatamente. acaba. E tem, falando em experiência de Iraque, de Golfo Pérsico, o maior apoio que os Estados Unidos estão dando agora para a guerra, ou seja, para proteger Israel, são os dois maiores porta-aviões, que são os carriers deles, Sim. os dois maiores. O primeiro é o Gerald Ford, que é um cara, ele leva 90 aviões, 90 caças, 40 helicópteros, o poder de fogo dele é altíssimo. E qual a grande vantagem de um carrier, né, de um porta-aviões? Ele vem com toda a frota junto e também ele tem mobilidade, ou seja, ele pode chegar perto da costa, pode se afastar, ele pode receber os caças com uma autonomia muito grande que os caças têm, ou seja, a base não são só os canhões que o porta-aviões pode ter, é a base dos caças e de ataque aéreo. E já contando com toda a frota que tem de 400 aviões, são os caças de Israel, se juntam aos caças que tem no porta-aviões. Então, esse poder bélico dos Estados Unidos, agregando nuclear, o poder né? bélico, Nuclear. o porta-aviões é nuclear. E tem um outro que é o Eisenhower. Então, eles vão, não é que o avião, o navio vai sozinho, não, ele vai com uma frota inteira, né, com Completa. aviões. É uma base militar completa. E se quiserem, podem dizimar qualquer lugar. Ou seja, essa força de poder é muito grande. Agora, você comentou uma coisa, Emílio, que eu concordo com você, diferentemente até do que o Luiz comentou aqui. O objetivo já foi atingido. Sim. O Hamas já ganhou essa Já guerra. ganhou. Porque para eles não é ganhar território, não é invadir isso, não. É causar dano, causar morte, mostrar poder É isso e aí. trazer o lado muçulmano para o lado deles e não para o lado dos israelenses, como o próprio chefe do Hamas falou, que queria dizimar Israel. É isso aí. Então, o princípio deles é dizimar, mas o principal é o terror no mundo inteiro. Então o mundo inteiro está Taca medo. aterrorizado. Criam Taca focos. medo. Vai O criar 11 de foco em Nova setembro. York, em Isso. Paris, em Roma, claro. O 11 claro. de setembro. Até hoje, Sim. você tem que ficar pelado pro cara. Até hoje, para andar de avião no 11 de setembro. Lá é Exatamente. um inferno, é filas e aquele esquema todo. E é um bom exemplo quando você imaginar que os Estados Unidos, em Nova York, o World Trade Center ia ser atacado. É o símbolo. O símbolo. Exatamente. Né? Como está sendo um símbolo, Tentaram a 50 Casa anos. Branca, tentaram Os 50 anos do Yom Kippur é um símbolo. Tentaram, Ou né? seja, é um Tentaram. marco. E eu acho que é isso, Ah, Emílio. tem uma outra coisa que o Hamas conseguiu. Eu tive a oportunidade, comentei isso muito com o Zicre, de conhecer Israel com pessoas que nasceram lá, com religiosos e esse lado festivo você vê no dia a dia, principalmente em Jerusalém, que é uma cidade pequena e com 4 bairros que você poderia imaginar. Tem conflito, tem o bairro muçulmano, que fica logo atrás do Kotel, logo Isso. atrás do muro. Você tem o bairro cristão, você tem o judeu e você tem o armênio. E todos convivem em perfeita paz. O que acontece fora dali, ou seja, do outro lado da Palestina, a preocupação não são os palestinos, são os grupos terroristas. Então isso muito bem a Jovem Pan está sempre colocando, que não é para chamar de exército, não, são terroristas. Israel sofreu um ataque Porque o de cara, ele terrorista. fica falando aqui e fica lá uns caras. Mas você não está falando dos palestinos. Porra, os palestinos são refém desses caras. Exatamente. O primeiro exatamente. refém, o primeiro refém é o palestino. Ele é um prisioneiro. Perfeito. prisioneiro Que não que tá consegue lá. sair de lá, que o Hamas não deixa. Tá E refém. outro problema. Ele está sequestrado há muito tempo. Outro lógico. problema imigratório é que o cara quer ir pro Egito e o Egito também não quer receber a turma lá, né? Exatamente. É bem assustador. Então é isso, a minha solidariedade Mas toda aí bela pauta. ao povo, que realmente eu fiquei impressionado, um dos lugares que eu mais gostei de viajar e conhecer realmente
a cultura judia que, para mim, eu tô apaixonado até hoje. Um abraço pro Rabino Yossi e pro Richard. E pro Alper. Pro Richard. Eu não vou, mas o Quem é o Zuckerman vai Rabino? jantar lá. O Rabino Yossi é um que a gente tem que trazer aqui. Eu adoro. Do Beit bom pra Rabá. cacete. É um espetáculo. O conhecimento dele, Muito a cultura sério. Tem uma dele. sinagoga aqui em São Não, Paulo. Rabino sério não, quero o junto com Dudu. Richard. Dudu. Dudu traz o uísque pra Dudu gente. tomou meu Blue Label. Dudu traz o O uísque. Dudu me deu de Traz o presente uísque um Blue Label. Eu vi no Itália. seu aniversário. Você viu? Eu vi. Ela tinha um uísque pouco de aberto. barba, você falou. Tava com um pouco de barba. Pô, obrigado, Rufo. Eu que agradeço. Então aí tivemos a presença ilustre nesse programa. Para você mandar a sua ideia também, pode mandar. Alex Rufo JP. Ele sempre está falando de automobilismo, os lançamentos, os carros novos, as novas carroças. aí. Máquinas da Pan. É isso, gordão? Você tá desanimado, hein? Tá, né? Tá cansado, pô. Vai sair de Eu férias. tô cansado de falar. Não, hoje o senhor, ó, eu colocaria esse Máquina do Pão. programa do ano. E Viu? eu tô- Parabéns. Programa exemplo. Parabéns pelo Totalmente desempenho. sem vontade de trabalhar. Jogou bem no primeiro tempo. É, não, mas Jogou você tá. bem. Parabéns pelo Vamos ver se ele desempenho. aguenta Hoje até o eu final. queria faltar. É eu mesmo? eu só vim porque o pessoal O Rufo vinha. porque Tomara o Rufo que venha tava aqui, sempre o com bailarino também, que eu gosto creme. muito. Aê,